E aí, pessoal? Já pararam para pensar que essa tecnologia que a gente usa todo santo dia pode ser, na verdade, uma janela incrível para dentro do nosso próprio corpo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em como os aplicativos e sensores que estão aí, na palma da nossa mão, podem ajudar a gente a entender a nossa saúde de um jeito completamente novo. Ok, vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas não é. O que um celular sabe de verdade sobre quem o usa? A gente logo pensa, mensagens, fotos, redes sociais, mas olha, a resposta vai muito, mas muito além disso. Exatamente isso. Um celular, um smartwatch, eles podem funcionar como um espelho da nossa biologia. Eles coletam dados que, até pouco tempo atrás, a gente só conseguiria num consultório médico, né? E é justamente isso que a gente vai explorar hoje. Como transformar essa montanha de dados em autoconhecimento de verdade. Então vamos lá, vamos mergulhar nesses dados. Para começar, a gente precisa decodificar algumas das informações mais comuns que esses aplicativos de saúde usam para dar um panorama geral do nosso corpo. O primeiro é o famoso IMC, o Índice de Massa Corporal. Basicamente, é uma conta que relaciona o peso e a altura de uma pessoa. O resultado ajuda a gente a ter uma ideia geral se o peso está dentro de uma faixa considerada saudável para aquela estatura. É um ponto de partida clássico, sabe? Agora, o ICQ já é um pouco diferente. Ele não está olhando o peso total, mas sim onde a gordura está distribuída no corpo. A gente já sabe que o acúmulo de gordura na região da barriga pode indicar alguns riscos, então essa medida aqui é super importante. E aqui está o ponto-chave. Pensa assim, o IMC dá uma foto geral, uma visão panorâmica do corpo. Já o ICQ, ele dá um zoom focado num ponto bem específico. E por que esse zoom é tão relevante? Porque a gordura abdominal, a tal da gordura visceral, ela fica ali, pertinho dos órgãos vitais. Por isso o ICQ é um indicador tão forte de risco cardiovascular. Um não anula o outro, de jeito nenhum. Eles se complementam. Isso aqui é fundamental, gente. Esses números são ferramentas, são um ponto de partida, e não um julgamento. Eles são o começo de uma conversa sobre saúde, não o fim. Cada pessoa tem seu biotipo, sua genética, e a tecnologia nem sempre consegue capturar essa individualidade toda. Beleza, agora vamos sair um pouco dessa análise mais estática e ver como a tecnologia ajuda a gente a entender o corpo em tempo real, sabe? Quando estamos nos movimentando. A frequência cardíaca, ou UFC, é um dos melhores indicadores que existem. Dá para pensar nela como o velocímetro do corpo. Quando o ritmo acelera, os batimentos aumentam para conseguir levar mais oxigênio para os músculos. É uma lógica simples e genial ao mesmo tempo. E olha, essa imagem ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada em como a frequência cardíaca muda, e muda muito, do repouso para uma caminhada e depois para uma corrida. Monitorar isso mostra exatamente o quão intenso está o nosso esforço. Mas o que é mais legal é que a FC revela muito mais do que só a intensidade. Ela mostra o nível de condicionamento físico, a velocidade com que o corpo se recupera depois do esforço e mais, ela permite treinar em zonas específicas. Uma zona mais leve pode ser ótima para a queima de gordura, já uma mais alta foca em resistência cardiovascular. Isso ajuda a treinar de um jeito mais seguro e, claro, muito mais inteligente. Certo, a gente tem todas essas ferramentas superpoderosas nas mãos. Mas, como dizem por aí, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, vamos falar sobre o uso consciente de toda essa tecnologia. Essa frase aqui resume tudo, né? No mundo cheio de padrões, de comparações, é muito fácil a gente se perder nesses números. O objetivo final de usar essa tecnologia deve ser sempre o bem-estar e nunca, jamais, criar mais ansiedade ou insegurança. Então, como usar isso de forma saudável? É importante lembrar, dados são ferramentas de apoio, eles não são juízes. Cada corpo é um universo com seu próprio ritmo. E saúde é muito mais do que um número num aplicativo. Envolve bem-estar mental, social, coisas que um app não mede. O foco tem que ser se conhecer melhor e não ficar obcecado por metas e números. E agora a gente vai para a parte final, que eu acho a mais legal de todas. A ideia aqui é transformar o cuidado com a saúde numa espécie de investigação científica pessoal, onde o laboratório é o nosso próprio corpo. E é bem mais simples do que parece. Começa com o básico. Registrar alguns dados como passos, horas de sono, frequência cardíaca. Depois, o trabalho é procurar padrões. Tipo, quando eu durmo melhor, como fica minha energia no dia seguinte? Aos poucos, as reações do corpo ficam mais claras, e aí as nossas escolhas se tornam mais informadas. E no fim do dia, é isso que realmente importa. Ao fazer isso, a gente assume o controle.
Não estamos mais só seguindo números, estamos transformando informação em conhecimento prático. Isso dá mais autonomia sobre a própria saúde e mais segurança nas atividades que a gente faz. Então, fica aí a pergunta final para a gente refletir. Com todas essas ferramentas e essa nova perspectiva em mente, qual seria a primeira descoberta interessante a se fazer sobre o funcionamento do próprio corpo? A jornada do autoconhecimento, olha, está só começando.